boa tarde, boa noite. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês, meus amigos, meus irmãos? Que a paz, que excede todo entendimento, possa entrar agora no seu lar, na sua casa e na sua família. E que você possa ter um restante de noite abençoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou a pastora Marisa, da Igreja Amar e Servir, e hoje eu estou aqui com uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. O dia já está indo, né, meus irmãos? E nós vamos estar aproveitando este restinho de dia para nós estarmos orando por você, orando pelo seu casamento, orando pelos seus filhos, orando pelo seu trabalho, orando para que Deus possa nos abençoar e nos conceder a vitória, a bênção, a força, entendimento, sabedoria, né? Que essas dádivas que vêm do céu possa estar nos alcançando em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Convide as pessoas para estar junto conosco, juntos, para que nós venhamos estar orando, unindo a nossa fé, para estar alcançando o máximo de pessoas possível. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Hoje eu quero estar falando uma palavra bem importante para nós, que nos diz respeito muito à nossa fé. Seja ela grande, seja ela pequena, mas nós precisamos ter fé, para que nós venhamos alcançar o impossível e o milagre de Deus na nossa vida. Hoje eu vou falar de um homem que Jesus admirou a fé dele, mesmo ele não sendo judeu, sabe? Mesmo eles não sendo da linhagem de Abraão, mas ele admirou a fé ali daquele homem. E que nós venhamos também fazer com que Deus admire também a nossa fé, o nosso esforço, a nossa boa vontade, né? Para que nós venhamos alcançar do Senhor a graça e a misericórdia. Aqui no livro, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7, nós vamos estar lendo acerca do centurião de Cafarnaum. Você já ouviu falar dele? Você já ouviu falar dele? Era um capitão que cuidava de 100 homens. E diz assim, ó: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem ele muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, tudo tem um mais, né? Mas já perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir contigo. Diz-me, pois, uma palavra, e o meu empregado sarará, porque eu também sou homem de autoridade. Sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E o meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo Jesus essas palavras, se maravilhou-se dele. E voltando-se, disse àquela multidão que o seguia: eu vos digo que nem ainda em Israel tenho achado
tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o enfermo. Glória a Deus, amém, irmãos? É tão bom quando a gente tem uma fé ativa, né? Tem uma fé assim que imediatamente acontece um milagre, imediatamente acontece uma maravilha ali, né? Mas muitas das vezes a incredulidade quer tomar conta do nosso coração, a incerteza quer tomar conta da nossa vida. E a palavra de Deus é que nos dá um exemplo assim de uma fé sobrenatural. Tem pessoas que você precisa colocar a mão na cabeça dela, tem pessoas que você precisa fazer um movimento, né, para aquela pessoa crer, mas tem pessoas não. Tem pessoas que simplesmente uma palavra de ordem, ela já crê ali naquela palavra. E foi o que aconteceu com o centurião. E o mais importante nessa palavra é que ele, o centurião, ele sabia da autoridade que ele tinha sobre os empregados, sobre os seus soldados, né? Ele sabia a autoridade que ele tinha. Tanto é que ele diz assim, olha, eu também sou um homem de autoridade. E eu digo que ele vai, ele vai. Eu digo que ele vem, ele vem. Então, eles me obedecem. Então, o centurião, ele reconheceu a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu, se ele ordenasse uma palavra só. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ele tinha poder. Ele sabia que Jesus ele tinha poder. E diz assim, que ele diz assim, ordena apenas uma palavra e o meu empregado será curado. Gente, eu acho que esse empregado desse centurião era um empregado, um servo extraordinário. Ele era um servo extraordinário. Ele pegava e para o Senhor, o patrão, ir atrás de Jesus, mandar pessoas para ir atrás de Jesus, para curá-lo, ele era um empregado espetacular. Espetacular. Sabe? É aquele empregado que não trabalha com a cara feia. É aquele empregado que não trabalha murmurando. Eu acho que esse empregado, esse servo, era aquele servo que mesmo nos momentos mais difíceis do centurião, ele estava ali do lado dele. Ele estava ali do lado dele, né? E é tão interessante que ele mesmo falou assim, vai lá, busca Jesus, porque eu amo o meu empregado. Gente, quantos patrão que fica aborrecido com os empregados, pessoas mal-humoradas, pessoas que às vezes também, né, gente, a pessoa tá com muitos problemas, muitas dificuldades dentro de casa, tudo, né, às vezes vai pro trabalho aborrecido, chateado, né, mas nós precisamos entender a condição ali daquele daquele empregado que comoveu o coração do patrão. Que comoveu o coração do patrão. E o patrão gostava tanto daquele empregado, daquele servo ali, que foi atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque empregado bom ninguém quer perder. Sabe? Empregados fiéis, ninguém quer perder, sabe? Empregado que faz as coisas direito, ninguém quer perder. Quantos patrões são amigos dos empregados? Quantos patrões são amigos? Quantas patroas são amigas, né, das empregadas domésticas, né? Secretárias do lar, né?
quantas pessoas são amigas, né? Eu conheço uma pessoa lá na igreja que ela é amiga, criou os filhos da patroa e depois está criando os netos também, sabe? Aí cria-se um vínculo de amor, cria-se um vínculo de amizade muito grande. Outro dia eu estava vendo uma menininha, né, que a babá foi embora e ela estava dando tchau, falando assim, não vai embora não, fica aqui comigo. Aí ela olhou para a mãe dela e falou assim, eu gosto tanto dela, mamãe, por que ela tem de ir embora? São pessoas agradáveis, são pessoas, sabe, que sabem agradar as outras pessoas, né? Quantas vezes você já foi em um supermercado, quantas vezes já foi em um lugar público e aquela pessoa te trata mal, aquela pessoa com a cara fechada, com a cara feia, apesar que nós não sabemos o que aconteceu na casa delas, né? Mas tem pessoas que têm essa natureza, né? Mas será que se um dia você ficar enfermo, o seu patrão, ele vai te socorrer ali naquele momento? É tão interessante que Deus está me fazendo aqui lembrar, irmão, sabe de quem? Daquela menina ali da casa de Naamã também, né? Aquela menina que foi levada cativa, e a senhora dela deu ouvidos para ela, sendo ela uma escrava, sendo ela uma simples empregada. Então, minhas queridas, meus queridos, nós que trabalhamos, né, e as pessoas, os patrões, eles têm de olhar para nós e têm de ter confiança em nós. E às vezes, muitas vezes, nós também temos confiança de chegar no nosso patrão e falar, ô fulano, tem jeito de você fazer isso aqui para mim? Tem jeito de você fazer isso aqui? E ele imediatamente, ele é aberto para estar suprindo as nossas necessidades, né? Isso aí, sabe o que é? É amizade, é compreensão. E é tão bom quando a gente encontra pessoas compreensivas, é tão bom quando a gente pode, no momento do nosso aperto, no momento angustiado, a gente pode contar ali com aquela pessoa. Gente, eu penso que esse servo aqui do centurião, ele era um empregado de muita excelência, porque comoveu o coração do seu patrão, comoveu o coração dele, e a palavra de Deus nos fala assim, que quando Jesus, ele chega ali perto ali da casa do centurião, para entrar, olha só para você ver o tanto que o centurião levou, meus irmãos, levou a sério a autoridade de Jesus, levou a sério. Ele falou assim, olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu empregado ficará são. Uma palavra só. Hoje a nossa oração, ela vai ser, Senhor, ordena apenas uma palavra para o meu casamento, para que ele seja sarado. Uma palavra do Senhor para minha casa ser restaurada. Uma palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Nós precisamos crer que a autoridade, ela está nas mãos do nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele disse,
todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder. Então, meus irmãos, não tem nada que Deus não possa fazer por você. Não tem nada que Deus não possa fazer pela sua casa e pela sua família. Ele tudo pode, porque toda autoridade, todo poder foi dado para Jesus. E aquele centurião ali, ele acreditava na autoridade da palavra que saía da boca de Jesus. Não sei qual foi a palavra que Jesus falou. Não sei. Servo, seja curado. Né? Em outra tradução aqui está escrito, fala assim, olha, vai e seja feito conforme a sua fé. Então, tá entendendo? Então assim, meus irmãos, vamos ter fé, vamos renovar a nossa fé, nossa força, nossa esperança no Senhor. E vamos crer que Jesus, ele nunca perdeu o controle de nada da nossa vida. Ele não perdeu o controle. Não perdeu. Às vezes você perdeu o trabalho, às vezes você está doente, às vezes você perdeu alguém. Fala, mas por que não? Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe na hora de entregar as coisas para nós e ele sabe também a hora de tirar de nós. Entendeu? Então, nós precisamos entender que toda autoridade, todo poder está nas mãos do nosso Senhor. Toda autoridade. E Jesus olha ali para aquele homem e diz para ele, nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Tamanha fé. Nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Ah, meu Deus, que o Senhor também possa olhar para nós aqui nesta tarde e agradar da nossa fé. Agradar da nossa fé. Que Ele agrade-se de nós e derrama sobre nós tudo que nós estamos precisando, tudo que nós estamos necessitando. Ah, falta fé? Então vamos falar como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que o impossível venha a alcançar. Aquilo que o juiz, o advogado, os promotores, aquilo que o patrão, aquilo que o amigo, aquilo que a família não deu conta, Deus ele dá conta sim. Por quê? Porque toda autoridade, todo poder, Ele é onipotente. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Não percam a fé, meus queridos. Não perca a esperança. Não perca. A palavra de Deus aqui nos fala acerca de que ele ouviu falar de Jesus. Ele nem conhecia Jesus, mas ele já cria, sabe o quê? No poder e na autoridade que estava sobre Jesus. Quem sabe que ele tinha ouvido já que Jesus já tinha curado leprosos, que Jesus já tinha abrido os olhos dos cegos, que Jesus já tinha feito paralítico andar. Quem sabe ele já ouviu falar que Jesus fez um morto ressuscitar. E ele creu. Ele creu. E quando nós cremos, o impossível acontece. Por quê? Porque tudo é possível para aquele que crê. Não tem barreiras. Não tem barreiras, não tem muralhas quando nós cremos. Não tem. Ele vem e faz o milagre acontecer. Então chama por ele, clama por ele. Clama por ele. Fala para ele: meu Deus, se eu não tiver fé suficiente, então aumenta a minha fé hoje. Aumenta a minha fé hoje, para que o Senhor possa admirar a minha fé.
e eu quero ser alcançado e abençoado. O advogado não deu conta. Os médicos não deu conta. Eles fizeram de tudo para mim. Eles fizeram de tudo, mas eles não deu conta. Então, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. Então faz aquele milagre acontecer. Vai arrancando essa dor, vai arrancando essa enfermidade, vai arrancando esse câncer, vai arrancando esse mal, em nome de Jesus. Vamos ter a fé, meus irmãos, como esse centurião, ele teve a fé e alcançou um grande milagre para o seu empregado. Quem da sua casa está precisando de uma bênção? Quem da sua casa está precisando de uma intervenção de Deus? No seu trabalho? Então, na hora da oração, levanta a mão lá para o lado do seu trabalho e manda uma bênção lá. Ah, é na sua faculdade? Não importa onde que seja, levanta a mão e ordena. Ordena e fala: meu Deus, no nome de Jesus, eu vou alcançar o impossível do Senhor aqui nesta tarde. Você que está com dor, na hora da oração, coloca a mão nessa dor e ela vai desaparecer. Você que está com angústia, você que está até mesmo com o seu peito doendo, põe a mão e Deus vai estar arrancando esse mal. Uma palavra só que Jesus, ele disse, aquele empregado, ele foi totalmente curado. Amém? Então vamos orar agora? Você já preparou já o seu copo com água? Você já preparou? Vamos orar. Vamos pedir a Deus e falar: Deus, me alcança. Deus, me abençoa. Todos os dias, meus irmãos, eu estou aqui para ajudar você em oração com as suas dores, suas lutas e as suas dificuldades. Eu estou aqui para estar chorando com os que choram, para estar se alegrando com aqueles que se alegram, para a gente estar unindo a nossa força, para que nós venhamos alcançar juntos o sobrenatural de Deus. Vamos orar e aquela muralha ela vai cair. Vamos orar e aquela doença ela vai evaporar do seu corpo. Sumiu. Você vai ir no médico e o médico fala: o que aconteceu? E você vai falar: Jesus, ele ordenou uma palavra de cura para minha vida e eu fui curado. Oh, glória! Aleluia! Amém! Se você crer, você verá a glória de Deus. Põe a sua mão do lado do seu coração. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor e Ele virá ao nosso encontro. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande, poderoso, eterno. O Senhor, nas suas mãos está todo o poder, todo o domínio. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós estamos aqui unidos em uma só fé para apresentar ao Senhor, ó Pai, todas essas pessoas. Meu Deus, vai agora, meu Pai, em nome de Jesus, ao encontro dessa pessoa que sofre. Ó meu Deus, vai agora ao encontro dessa pessoa que chora. Vai agora ao encontro dessa pessoa que, ó meu Deus, perdeu totalmente a esperança. Mas eu te peço agora, meu Pai, ordena uma palavra de vida para essa pessoa que está morta. Ordena uma palavra de cura para essa pessoa que está doente. Ordena uma palavra, meu Deus, de alegria para essa pessoa que está com depressão. Ó meu Deus, ordena uma palavra de solução para essa pessoa, Pai, que está com grandes problemas dentro de casa, no trabalho. Meu Deus, ordena uma palavra daí do céu. Ordena uma palavra e nós seremos alcançados, e nós seremos abençoados, e nós seremos agraciados com o seu poder.
Meu Deus, aumenta a nossa fé então. Então aumenta a nossa fé para que o impossível aconteça na nossa vida. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Nós precisamos de uma fé renovada dia após dia, ó Pai. E que o Senhor sustenta pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, meu Deus. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas, Pai, que estão angustiadas. Eu oro por essas pessoas. Eu oro, meu Deus. Coloca paz, coloca alegria, coloca tranquilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, ela diz que os teus olhos percorrem por toda a terra. Então olha agora, meu Deus, para dentro dessa casa. Olha agora, meu Deus, para esse casamento, em nome de Jesus. Ordena uma palavra de vida e tudo vai mudar. Eu consagro essa água que seja remédio para todos os doentes. Meu Deus, coloca a unção do céu sobre esta água. Derrama sobre esta água, meu Deus, tudo aquilo que essa pessoa está precisando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Quando essa pessoa tomar essa água, que ela possa sentir a unção de Deus descendo sobre a vida dela. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos estar tomando água? Vamos estar tomando água? Toma crendo que o milagre vai acontecer agora na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus seja louvado através da sua cura, que Deus seja louvado, que Deus possa te alcançar cada dia quando você clamar por Ele, quando você chamar por Ele, Ele vai vir ao seu encontro, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um restante de noite muito abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero indicar para vocês hoje eu fui lá na Maranata, aqui em Uberlândia, comprei essa agenda linda. Olha aqui que é a agenda mais linda, mais maravilhosa. Olha só que lindo. Então, ela tá em novo endereço, né? A Avenida Américo Salvador, Tangari, número 27, no centro de Uberlândia. Vai lá na Maranata, vai lá e lá tem os artigos mais lindos que você precisa ver. Muito bonito mesmo. Então eu vou começar a escrever hoje na minha agenda Meu Dia com Deus. Tá bom? Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te guarde. Deus abençoe o Wilson Luiz. Deus abençoa Maria Tereza. Deus abençoa a missionária Dulce. Deus abençoa a Lívia Silva. Deus abençoe todos vocês que estão aqui comigo. Um beijo no seu coração e no nome de Jesus. Tão somente creia que Deus já ordenou uma palavra de vitória para a sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e viva Cristo, o nosso Divino Mestre. Tchau, Deus abençoe.